Olá a todo mundo que acompanha o Boletim do Paddock, eu sou a Débora Almeida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a Sprint Qualify, Sprint Race, corrida sprint, esse negócio aí. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, porque a gente precisa de você para poder atingir os 2.000 inscritos. Então, se inscreve aqui, deixa sua curtida para você não se esquecer até o final desse vídeo e ajude a apoiar o Boletim do Paddock. O seu comentário também aqui nessa caixinha que tem aqui embaixo também é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Então assista o vídeo e deixe a sua opinião sobre. A Sprint Qualify foi um formato que a categoria decidiu testar em 2021 para poder trazer mais show para o fim de semana da Fórmula 1. Basicamente é uma forma de trazer mais dinamismo para o fim de semana da Fórmula 1. Então na sexta-feira a gente tem aquela classificação com o formato que a gente já conhece, Q1, Q2 e Q3, e no sábado a gente tem uma mini corrida para poder ajudar, o pessoal a acompanhar mais a categoria e se envolver mais com ela. Mas eu vou dizer hoje o porquê que eu achei que isso foi um verdadeiro flop. Eles já testaram essa prova em Silverstone e também em Monza, e um novo teste deve acontecer aqui durante o GP do Brasil. Mas eu acho que nos atuais moldes que a gente tem da Sprint Qualify, ela não funciona não. Na época em que a categoria estava promovendo a discussão para poder fazer a introdução desse formato e também quando ele foi aprovado, a gente já trouxe uma discussão bem extensa aqui para o Boletim do Paddock em formato de live e a gente vai deixar aqui nos cards para você conferir. Mas hoje eu vou trazer aqui a minha opinião sobre a Sprint Qualify e discutir com vocês um pouco sobre este formato. E o meu gato também provavelmente vai estar aqui para discutir com vocês. O primeiro motivo que eu trago aqui, que me faz pensar que a Sprint Qualify flopou, é justamente pelo conservadorismo das equipes. São poucos os times que vão se arriscar durante uma Sprint Qualify para poder tentar ganhar algumas posições, para poder ter uma largada melhor no domingo. Ter uma posição de largada melhor, putz, é muito legal, mas você também corre o risco de tudo que você fez na classificação da sexta-feira ser jogado fora porque você teve uma batida, você teve algum problema que acabou fazendo você bater ou ter algo para poder abandonar e ter que largar lá do final do pelotão no domingo. Então, não vale muito a pena se arriscar na sprint. Em Monza, Pierre Gasly, que já é um piloto que está se mostrando muito forte durante o ano, teve uma boa classificação na sexta-feira, conseguiu superar a dupla da Ferrari para poder começar a sprint da sexta posição, mas na primeira volta ele bateu e ficou determinado que ele ia largar do final do pelotão. Depois dessa batida, o carro dele teve vários problemas e ele sequer conseguiu competir no domingo, precisando abandonar a corrida. Então, de certa forma, não foi nada vantajoso para ele fazer uma boa classificação na sexta-feira e correr no sábado. E isso porque Pierre Gasly já é um piloto que a gente está vendo durante as classificações um bom desempenho dele, em que ele geralmente consegue ficar entre os 10 primeiros e também lá na quinta posição ou sexto lugar. Ter um problema na Sprint Qualify significa você arcar com esses problemas no domingo também. O que torna a Sprint Qualify parcialmente emocionante, eu acredito que é a largada. Mas quem é que não fica emocionado com uma largada de Fórmula 1, não é mesmo? Porque é nesse momento em que as coisas podem acontecer, em que o pessoal está mais próximo e as disputas realmente ocorrem. Mas depois que a gente já tem algumas voltas da corrida, os pilotos acabam se distanciando e muitas vezes eles só vão administrando aquela distância porque os carros de hoje não são efetivos para poder ajudar na ultrapassagem. Os ataques entre um competidor e outro acabam deixando de acontecer. Se o piloto sofrer uma punição por troca de motor durante o fim de semana, essa punição ele vai cumprir no grid de largada do domingo, o que acaba não mexendo nas posições de largada do sábado. Portanto, se ele tem uma punição muito rígida para poder cumprir,
a sprint não vai influenciar em nada na corrida dele no domingo. Ele já vai largar lá do final do pelotão e vai ter que fazer uma corrida de recuperação. E na sprint ele teve a oportunidade de correr ali, às vezes até de conseguir um ponto, mas aí depende muito da sua posição em pista, porque não são os pilotos ali do fim do grid que vão conseguir chegar entre os 3 primeiros e faturar algum daqueles pontos que é fornecido pela Sprint Qualify. No meu ponto de vista, a Sprint Qualify ela acaba funcionando nas categorias de base e até mesmo na Stock Car, porque a gente tem um outro fator atrelado a ela, que é o grid invertido, algo que a Fórmula 1 não está querendo ver nem pintado de ouro ultimamente. Para a gente ter um grid invertido e também mais pontos sendo disputados, aí a gente tem realmente uma disputa ocorrendo no grid, porque é a oportunidade que os pilotos têm ali do meio do pelotão até alguns do final, quando eles conseguem uma classificação melhor, largar nas primeiras posições e tentar alguma coisa. Talvez fosse efetivo para a Fórmula 1 nesse momento, porque como a gente já tem esses carros que não permitem muito a ultrapassagem, mesmo o pessoal chegando não consegue ter aquele desempenho efetivo, né, quando utiliza o DRS. Pode ser que se a gente tivesse uma sprint em inversão desse grid, a gente tivesse mais pilotos duelando. Mas aí também a gente precisa ter mais pontos sendo distribuídos. Não adianta nada só os 3 primeiros da corrida receberem uma pontuação. Fora que tirando a pontuação que só é dada para os 3 primeiros pilotos, aquela premiação que eles estão fornecendo não agrada muito, né? Fica aí o questionamento. E atualmente, você acha que alguma equipe lá do final do pelotão tem realmente a chance de largar entre os 3 primeiros no domingo com esse formato que a sprint tem? Eu acho que não. E agora eu vou aproveitar para poder falar um pouquinho sobre os pneus, que é algo que vocês sabem que eu gosto bastante de trazer aqui para o canal. E eu acho que esse é um fator muito importante para a gente poder ter alguma dinâmica na Fórmula 1 atualmente. O pit stop, ele é responsável por fazer as equipes pensarem na sua estratégia do fim de semana e também, né, fazer as equipes escolherem o melhor momento para realizar as suas paradas. E ali a gente tem realmente a chance de ter alguma troca de posição no grid. Um dos motivos também que eu acho que a gente não tem uma troca tão grande na sprint é porque aqueles pilotos que começam a corrida de pneus macios e vão ter a sua queda de desempenho ao final da corrida, já está chegando naquele momento em que a prova vai acabar. E ali seria a parte, numa corrida normal, em que a gente tem a troca dos pneus. Os pilotos que largam com pneus médios ou duros acabam tendo uma vantagem sobre aqueles que estão largando com os pneus macios em alguns momentos, porque eles podem escolher a estratégia de permanecer mais tempo na pista e não realizar a troca na mesma janela que aqueles pilotos vão fazer. Por não ter a troca de pneu, eu também acho que os pilotos acabam não arriscando muito. E mesmo quando já está chegando naquele finalzinho, como eu disse, o pessoal não tem mais aquela gana de ir lá e tentar uma ultrapassagem, porque geralmente falta 1 ou 2 voltas e ele não vai conseguir retirar aquela distância que ele tem para o outro colocado. Outro fator que eu acho é que na Sprint Qualify, né, durante o fim de semana, as equipes podem escolher os pneus que eles vão utilizar durante, né, a sprint e também a corrida. Já de caso pensado, as equipes acabam selecionando os pneus, guardando os pneus que eles vão utilizar para a corrida, então geralmente a gente está vendo eles com pneus novos, tendo uma eficiência melhor na corrida, o que também acaba prejudicando um pouco a corrida do domingo. Fora isso, a gente tem 2 treinos livres, o primeiro treino livre realizado na sexta-feira e o segundo treino livre, que é realizado no sábado, sendo dedicado totalmente para os times fazerem a avaliação dos compostos, a durabilidade e também entender mais como que o carro vai funcionar com menos combustível numa corrida sprint e com mais combustível na corrida do domingo. E se a gente somar tudo isso nos circuitos que estão sendo testados, que é Silverstone, o circuito de Monza e agora Interlagos, já são circuitos em que os times têm muitos dados, que eles sabem muito bem a eficiência dos seus carros por lá. Então, não acaba trazendo, assim, grandes surpresas. Eles só vão realizar novas análises com esses dados que eles têm e é algo que não acaba trazendo surpresa nenhuma. Talvez tirasse também esses treinos livres em que a gente tem aí, principalmente o segundo treino livre, talvez a gente tivesse as equipes precisando quebrar um pouco mais
a cabeça com relação às suas estratégias e eficiência dos pneus. Bom, no meu ponto de vista, eu acho que a Sprint Qualify não funciona. Esse foi alguns dos pontos que eu tenho para que essa prova não funcione da forma como a Fórmula 1 talvez estivesse esperando. Eu não vejo muita emoção da minha casa e eu acho que o relato de muita gente aí nas redes sociais também diz que não tá tendo nenhuma emoção durante o fim de semana. Mas e aí? Você concorda comigo sobre todos esses pontos que eu falei? Ou tem mais algum ponto ou alguma coisa que você discorda? Você aí tá gostando da Sprint Qualify? Deseja que ela permaneça na Fórmula 1? Bom, eu acho que algumas coisas podem fazer ela se tornar mais atrativa e a gente de fato ter uma corrida mais interessante. Mais pontos, uma reformulação desse formato, talvez fazer ela valer como corrida mesmo e não como uma classificação, deixa a classificação e as voltas rápidas nesse formato que a gente já conhece, mas pode ser que a gente tenha uma outra atenção para essa prova. E também uma colaboração das equipes para que isso realmente funcione. Bom, eu sou a Débora Almeida, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa uma curtida para poder incentivar o nosso trabalho, também deixa aqui o seu comentário, não se esquece de se inscrever no canal e retorne aqui para uma próxima, um outro vídeo que eu vou trazer para vocês, para poder discutir um outro ponto sobre a Fórmula 1 ou sobre outras categorias. Até mais!